temos feito compromisso da aliança como comunidade Esteira Santa Cruz e recebido o curso Fundamentos 1. Esse é como o traque, a linha, a faixa que a Espada do Espírito segue na formação. E também hemos caminhado por alguns meses em nossos grupos pastorais. E hoje estamos iniciando formalmente o curso Como Receber Pastoreio para aprofundar mais a nossa vida comunitária. Isso é o que pretende esse curso. Muitos já experimentaram mudanças em suas vidas, tanto no lado humano como no lado cristão. E nós podemos ser testemunhas disso, de muitas pessoas. Aí estávamos falando do Alexandre, como tem mudado, e muita coisa em sua participação tem sido muito mais remarcada agora nas atividades, por exemplo. Alguns poderão comparar estas mudanças nas vossas vidas como a imagem de nós metermos num rio. Essa imagem é muito importante, nós metermos num rio, que sem nenhum esforço nos conduzia lentamente. Também sei que muitos podem testemunhar e sabem que não fizeram muito esforço para que essa mudança se verificasse, bastando meter-se no rio e deixarem-se conduzir. Acho que não, nenhum de vocês tem sido fácil. Não só entraram na corrente do rio e aí estão indo, não. Todos estão fazendo algum esforço. Mas há pessoas que às vezes é muito mais fácil. O ambiente leva eles e isso ajuda muito. Na realidade, as dificuldades na vida comunitária residem fundamentalmente na decisão e na opção. Daí para a frente, é mergulhar-nos no rio e deixar-nos conduzir. Você decidir entrar no rio, não sei. Então, a pergunta que nós podemos fazer é: onde nos conduz esse rio? Então vamos começar com o nosso sistema de apoio. Isso aí. Seguinte. O nosso sistema de apoio é um conjunto de elementos que a comunidade põe à nossa disposição para sermos o tipo de pessoas que queremos ser e a ajudar-nos a viver o tipo de vida que aspiramos viver. E se não colocar lá para tampar o sol. Então, o que é esse sistema de apoio? É a maneira, o jeito que as coisas que a comunidade aprovisiona para que todos podamos viver o que queremos viver, do jeito que queremos viver. Porque nem todo mundo vive como nós queremos viver. Vou falar mais sobre isso depois. Antes, porém, devemos responder à questão: e que tipo de vida e indivíduos queremos ser e viver? E o que deveremos fazer para o ser? É preciso ter muita atenção com as más interpretações, porque seria muito presunçoso dizer-se que todos os homens, e em particular todos os cristãos, precisam do que oferecemos neste meio para se salvarem. Já temos falado disso. A comunidade não é o que todo mundo tem que fazer para se salvar. É uma opção, é um chamado, uma coisa que Deus aprovisiona. Desde o começo das comunidades, das palavras do Espírito, Deus falou para nós: vocês são uma parte, não são tudo, são uma parte. E repete até 3 ou 4 vezes na primeira, uma das profecias que chamamos fundacionais das palavras do Espírito. Repete muito isso. Então, não falamos, nunca nem queremos que vocês pensem que isso é o jeito de viver a vida cristã, e se não é assim, você não é cristão. Não. O que a vida dessas pessoas estaria incompleta até entrarem na comunidade. Tampouco. É um erro tão grande como dizermos que isto é melhor ou pior do que aquilo, ou vice-versa. Queremos evitar e fugir das comparações porque são traiçoeiras. Então, já marcando um pouco aí, esse é o jeito em que nós encontramos, achamos que o Senhor nos tem chamado a viver. Mas é o jeito da espada do Espírito, é o nosso jeito. Tem muitos outros chamados. E como já falei ao começo, é um assunto de decisão e de opção. No entanto, é bom que reconheçamos com toda a humildade que existe um conjunto de coisas de que necessitamos e que nos diferenciam dos outros cristãos. Isto é, necessitamos de coisas que outros não necessitam. E que são as seguintes. Vou falar das coisas que na comunidade queremos viver e precisamos para viver isso. Vivemos em comunidade e pusemos as nossas vidas em comum. Nem todos os cristãos o fazem.
2, queremos viver esse cristianismo a que somos chamados de uma maneira mais radical e com um estilo de vida mais de acordo com o Evangelho. Esse é o desejo do nosso coração. 3, foi nos dada uma missão para cumprir e é para realizar que pusemos a nossa vida em comum. Outro dia estava falando, não lembro com quem, que a obra social, por exemplo, muitos cristãos fazem. Muitos cristãos fazem muitas coisas, mas não necessariamente são alguma coisa. E acham que se não fazem alguma coisa, não são cristãos. E se esquecem do relacionamento com Deus, de fazer oração pessoal, de muita coisa. Acho que foi com José que estava falando que na Noruega visitei uma igreja e todos os jovens estavam aí vendendo coisinhas para as pessoas, bonequinhos e roupa usada, isso. E eu perguntei, e isso aqui? Somos uma igreja. Que bom, e quando reúnem? Não, aqui, essa é a igreja. E vocês têm, assim, momentos para louvor e isso? Não, nós vendemos coisas para os pobres. Então, eles faziam algo, mas não eram algo. E muitos cristãos têm missões, mas não são, fazem. Então, há uma diferença nisso. Nos foi dada uma missão para cumprir e é para realizar essa missão que pusemos a nossa vida em comum. Para poder realizar a nossa missão, que nos foi dada, ou a qual fomos chamados por Cristo, é que vivemos em comunidade uns com os outros e por isso precisamos de viver nosso cristianismo de uma forma mais radical como discípulos de Jesus. E se lembram todos os outros ensinos que já dimos aqui. Vejamos alguns exemplos. Um homem pode viver a sua vida de qualquer maneira e não necessita de ajudas maiores para o fazer e concretizar. Mas se passa a fazer parte de um time de futebol que tem uma missão muito específica, então tem que mudar alguma coisa na sua vida e já não pode fazer sozinho, que ele não pode fazer sozinho. A partir do momento que passa a fazer parte desse time, contrai alguns compromissos com os seus parceiros, com seus companheiros de time, e vai passar a necessitar de coisas que anteriormente não precisava. Equipamento, treinos, formação, conhecer as regras do jogo, etc, etc. Vai necessitar de todo um sistema de apoio que vai desde o massagista até o goleiro, passando por um campo para jogar e um juiz de partida do jogo. Terá que conviver com o resto do time para ter uma mesma mente e forma de pensar e submeter-se à autoridade do treinador, se quer participar em grandes campeonatos. Então, as opções requerem decisões, mas requerem também de sistemas de apoio e muita coisa, mudanças de vida e tudo. Todas essas coisas já falamos várias vezes, vamos falar mais de rearranjamento de prioridades, lembro, ordenar novamente as prioridades, de mudar os horários, muita coisa. Para fazer uma coisa você precisa mudar outras. Não pode seguir vivendo igual e pretender fazer outra coisa diferente. Tem que mudar. A partir do momento que põe algo em comum com os outros, passa a ter outras necessidades e obrigações que antes não tinha. Colocamos tudo em comum. Não podemos mais sempre fazer o que queremos, ou viver de qualquer maneira, ou ser qualquer tipo de pessoa. Por lo menos não se tem esse chamado. Saúde. Não somos nenhum loucos que decidiram por algo em comum com alguém que não conhecem de lado nenhum. Na realidade, a nós não nos unem laços familiares ou de sangue. Alguns por acaso sim, aí estamos machados. Isso. E alguns de nós não se conheciam, não sabíamos quais eram os nossos interesses ou costumes. Profissão, o que fazíamos, do que gostávamos, do que não apreciávamos. Vocês também não fariam um compromisso nestas circunstâncias. Mas na verdade é um pouco assim. Quando você faz uma aliança na escola do Espírito, nem sabe quem vai vir. E está compromissado já com essas pessoas. Por isso necessitamos de muitas coisas para poder pôr a nossa vida em comum. Pouco, não sei, em linguagem futebolística, é marcar como fala a cancha? O campo. Você sabe, pode jogar até aqui. Esteve olhando tênis com o José Rodolfo. E eu não entendo porque está pintado, o chão como está pintado. Então ele me fala que se são dois, isso assim, se são quatro, assim, não sei. Né?
E se está aí, a bola está fora, se está aqui, a bola é um ponto, e não sei. Tem que saber as regras, um pouco delimitar as coisas. Então, por isso necessitamos muitas coisas para poder pôr a nossa vida em comum. Acima de tudo, necessitamos ter uma mesma mente e um mesmo coração para nos apoiarmos uns aos outros, em vez de, pelo contrário, constituirmos um obstáculo, uma barreira ou um perigo de uns para os outros. Nós temos que estar juntos. Esse é só em Brasil falam. Temos que estar juntos. Juntos. E há uma coisa que seria um bom moto comunitário, um lema comunitário, estamos juntos. Em tudo. É muito mais profundo que só, que bonito. Não, estamos juntos. Nas boas e nas más. Esta é a finalidade e o objetivo desse sistema de apoio, E que é ajudar-nos a termos uma mesma mente e um mesmo coração e ser esse tipo de pessoas que nos possibilita cada dia mais irmos vivendo neste contexto em comum, como comunidade, como verdadeiros irmãos, cumprindo assim aquilo a que fomos chamados, que é sermos filhos de Deus. Por outro lado, queremos também viver o Evangelho de uma forma mais radical. De fato, se qualquer cristão que seja ou pretende fazer, se qualquer cristão que seja ou pretende fazer, não o conseguirá sozinho, necessitando de muito apoio para viver consistentemente o seu cristianismo num mundo que se opõe cada dia mais a estes valores, princípios, ideias e costumes cristãos. Não existe um cristão sozinho. Isso não existe. Na verdade, não é possível. Deus cria povo desde sempre. Necessitam de outros irmãos e outros irmãos que também se sintam chamados a viver de uma forma experimentável e este amor fraterno. Experimentável que possam viver, sentir o mesmo chamado. O apostolado não é opcional para os cristãos. Então, é tão só a nossa razão de ser e de existir. Não existem cristãos, já falei, sozinhos, mas somos um povo que juntos fazem coisas, vivem coisas. E nós queremos ainda, além disso, serem algo, um povo com missão. Nós, para além de sentirmos que o Senhor nos chamou a viver de uma forma mais radical, e por isso necessitamos de mais apoio, sentimos que temos uma missão a cumprir, que jamais poderemos realizar sozinhos. Não há como. Então, os elementos do nosso sistema de apoio. Tá bem. Uma definição mais completa do que é o sistema de apoio é um conjunto de tudo o que a comunidade põe a dispor de cada um. É como as ferramentas. Para nos ajudar, para que põe em comum essas coisas? Para nos ajudar a ser o tipo de pessoas com quem se pode pôr a vida em comum e realizar a missão que Deus nos deu. 2. Para poder viver o tipo de vida que livre e voluntariamente escolhemos ao assumirmos o nosso compromisso. Ninguém está obrigado a ficar aqui. Nós fomos convidados e nós decidimos pessoalmente, livremente, aceitar. Não dá para falar, eu estou aqui porque me obrigaram. Não, cara, se é assim, fica à vontade, não tem problema. Não tem que estar obrigado. É uma decisão que tem que ter pensado. 3. Para nós irmos conduzindo neste rio, até que um dia possamos completar mais ainda o nosso compromisso. Tomara que todos cheguemos a fazer um dia o compromisso solene que chamamos juntos. Quais são os elementos do nosso sistema de apoio? Aí estão: ambiente são, bem estruturado, onde existe ordem e os irmãos se possam relacionar com humildade, respeito, alegria, paz, gozo e segurança. Onde os homens e mulheres e crianças possam viver com carinho de irmãos e de uma maneira sã e respeitosa. Onde se possa partilhar as mesmas ideias, valores, ideais e o estilo de vida que se vive seja idêntico ao que sentimos, porque somos chamados pelo Senhor. Onde se promove o crescimento como pessoa e como cristão. Em resumo, num ambiente que ao mesmo tempo nos dê proteção e constitui um estímulo. Por isso falamos muito dos ambientes, já temos falado também do mundo e da carne, aquilo que algumas falamos no curso anterior. Onde estamos facilita
o obstaculiza o chamado cristão. E com quem vivemos, também. 2. Proporciona ensinamentos, de acordo com os princípios do cristianismo que professamos, com sabedoria prática para a sua aplicação diária, de acordo com as circunstâncias da nossa vida de leigos que vivem no mundo, como esposos e esposas, pais, mães e filhos, como profissionais, como estudantes, ou o que quer que seja. E nós somos uma comunidade de pessoas que não são religiosos. Somos gente comum que trabalha, que vive, né? Temos um chamado muito específico nas comunidades das Espada do Espírito, diferente dos franciscanos, dos salesianos. Eles têm seu chamado, têm que viver, e tem um sistema de apoio para isso. Nós temos outro. E precisamos do outro. No fundo, inspirados pelo Senhor para que em cada dia vivamos com maior fervor. Um sistema de relações. Já vocês têm que ter percebido que os relacionamentos, as relações para nós são fundamentais. Por isso celebramos os aniversários, por isso nos ligamos, por isso não é todo espiritual sem fundamento, sem nos pés na terra. Então temos um sistema de relações e de oportunidades para nos relacionarmos e que apoie todos os elementos de forma que cada membro sinta apoio dos restantes e ninguém se sinta sozinho, mas possa viver cada dia mais plenamente como cristão e como ser humano. É uma forma e um estilo de relacionamento diferente da que existe no mundo e que no fundo constitui a essência de sermos comunidade, isto é, relacionarmos e vivermos como irmãos e irmãs no Senhor. Há muitos anos estava preocupado porque escutei um irmão falar: o que é comunidade? E ele falou: relacionamento. E eu pensei: cara, é muito mais do que isso. Agora compreendo melhor. Pero assustei porque eu pensava, era muito mais quadrado. Estava começando a minha caminhada na comunidade. Pensei: não, tem que orar, não, tem que fazer. E pensava muito em obrigações. Sim, na verdade, sim, você tem um compromisso e tem que viver o que falou que vai fazer. Pero na verdade, a primeira coisa é estarmos juntos. Relacionamento. 4. Um grupo de atividades com diversos propósitos que promovam um aprofundamento e intensifiquem as nossas relações, mais uma vez relações, e as tornem cada dia mais agradáveis. Festas, churrascos, celebrações, excursões, visitas informais. A diferença do que acontece às vezes nas paróquias, nas igrejas, você vai à missa, ao culto, senta aí, você não tem um relacionamento com o cara que está aí. Mesmo que dê a paz para ele, que bonito, já foi. Nem sabe nada, quanto gosta, qual é o aniversário. Até as atividades que temos. Ontem o Victor falava da oração na missão de matrimônios na vida, algo assim como ele falava: você ora aí, orando no quarto de oração, mas também vivendo. E na verdade, todas essas coisas que nós fazemos, festas, churrascos, celebrações, etc., têm um impacto espiritual para nós. Não são só não são coisas irreligiosas ou coisas que não são cristãos, são cristãos porque somos cristãos e fazem essas coisas para vivermos juntos. Sim, com um estilo de vida comum. Isto é, uma cultura própria que se vai refletindo na nossa vida, fruto dos ensinamentos que tivemos e que consiste em um depósito de sabedoria feito vida e que nos ajuda a encarar e tratar problemas concretos das nossas vidas, do homem e da mulher de hoje. Por que fazemos esses cursos? Porque se vocês não recebem, não escutam quando menos. Por que vivemos como vivemos? E por que fazemos o que fazemos? Como vamos viver o que vivemos? Então temos um estilo de vida comum, uma cultura. E sim, todos temos cultura própria por a família e por o país. Pero na comunidade temos a nossa própria cultura, que vai mudando a cultura que já tínhamos. Uma série de ministérios e de serviços que tornam a nossa vida em comunidade mais agradável, mais fácil, mais ordenada e mais eficaz. Então está a música. Imagina se a Vanessa não tocasse agora para nos
a perseguir, vamos começar e colocar todo mundo no ambiente de estamos orando. A música tem um papel muito importante. Bueno, Marina sabe também, as duas, porque as duas cantam em missas e todos sabem a importância da música. Serviços práticos. Se o Lucas não pega hoje a mesa e alguém não coloca o microfone, tudo é muito importante. Comunicação. Até nas melhores famílias acontece que as pessoas não lembram que tinham uma reunião na tarde. Então a comunicação ajuda. O que essa semana vamos ter, ajuda. Finanças. E aí Dani cuida do nosso dinheiro, dos dízimos. Às vezes, por isso temos equipe, porque com o dinheiro que coletamos conseguimos fazer, mas tem que ser, como se chama, cuidado. E já há um jeito para fazer as coisas bem. E se não fazer bem, não dá. Evangelização, nem falo mais. As atividades com as crianças, que a Itachi ajuda muito, e as irmãs, e todo mundo está apoiando. Parece bobeira, mas é muito mais fácil para um casal que tem crianças estar tranquilo sabendo que posso estar na reunião e alguém está cuidando dos meus filhos. E não de qualquer jeito, está cuidando, dando ensino, falando de Cristo. Não é só entretener aí por 2 horas as crianças, não, é muito mais do que isso. Sétimo, temos uma atenção, orientação, cuidado especial e pessoal, e que é aquilo o que chamamos pastoreio. Nas comunidades das coisas temos pastoreio. Na nossa comunidade, todos e cada um dos nossos irmãos, sem exceção, tem um grupo de apoio e uma pessoa concreta que tem como missão e como tarefa apoiá-los, ajudá-los, escutá-los e conduzi-los em algumas áreas das suas vidas e, no início, principalmente, ajudá-las a deixarem-se levar sem amarras pela corrente desse rio que chamamos a vida comunitária. Se prepararmos, verificamos que o principal apoio não nos vem deste ou daquele elemento específico da comunidade, e verificamos que o principal apoio não nos vem deste ou daquele elemento específico da comunidade, mas do seu conjunto, da vida de toda a comunidade, isto é, do ambiente, da cultura, do nosso relacionamento com os restantes membros, da qualidade e profundidade das nossas relações, dos ensinamentos do nosso grupo, da assembleia, etc. Então, o que estou falando é que todos esses elementos são muito importantes. O que eu quisesse é que vocês compreenderam que, caramba, a comunidade se preocupa por aprovisionar não só ensino. O ensino está nos livros, você pode ler tudo o que quiser. Mas temos atividades para viver isso que ensinamos. Temos evangelização para nos desafiar a ir para além do que gostaríamos de ir, para compartilhar o que sabemos, pero que não é tão fácil, e trazer outras pessoas a Cristo, muita coisa. Então, é um conjunto. Esta é a grande solução que é oferecida a todo aquele que vem do mundo. Não é isto ou aquilo, mas a comunidade em si mesma. Muitas pessoas, cada vez que alguém fala, Espírito, e como que é? Qual é o seu carisma? E o que estão perguntando é, o que vocês fazem? Então, você ajuda os pobres, tem um sistema de comunicação, tem músicas, como se chama? Compõe músicas e tem concertos. Não, nós somos comunidade. Não, sim, são comunidades, mas o que fazem? Serem comunidade. Viver de um jeito específico, o chamado comunitário, discípulos. Mas nem todo mundo compreende isso. As pessoas acham, mais uma vez, que o carisma é fazer algo e não ser algo. Mas, meu Deus, você não é algo, se você não é algo, você não pode fazer algo. É muito riscoso. Tem muito risco, porque o dia que você não gosta do que está fazendo, já foi. E, na verdade, nem todo tempo você gosta na vida comunitária tudo que faz. Mas continua fazendo porque você é um pouco, tem um chamado. Eu sempre coloco esse exemplo do matrimônio, pessoal. Nem sempre é bonito estar casado. A maioria do tempo é. Mas precisa ser sua decisão, seu compromisso. Isso é amor.
Como falava, a grande solução é a comunidade em si mesma e eu poder concretizar de uma forma clara e palpável esse chamado que o Senhor nos faz. Neste mundo novo, com ideias, valores e atitudes e padrões de relacionamento centrados na palavra de Deus e potenciados no poder do Espírito Santo. O fundamental não está nesta ou naquela coisa o que o indivíduo aprendeu ou ouviu através de cursos e tentou pôr em prática, nem tampouco ter pastor ao seu serviço. Está tudo junto. Pero temos tanta coisa. A solução total está neste novo sistema, como um todo, e na sua incorporação vital com tudo o que isso significa. Podemos afirmar com segurança e sem medo de nos equivocarmos que se uma pessoa se incorpora plena e vitalmente na comunidade, e isto inclui desde logo o seu sistema pastoral, essa pessoa crescerá, amadurecerá e mudará como pessoa e como cristão, curando muitas feridas, recebendo poder e pondo em ordem alguns pontos importantes da sua vida, solucionando assim alguns dos seus problemas. Mas se pelo contrário esta integração social vital não ceder, o seu crescimento é pequeno e a solução dos seus problemas muito lenta e parcial. Então, de um certo jeito, cada um de nós tem na sua mão a possibilidade de crescer o que queira, ou não crescer. Depende de quanto se mergulhe no rio. O propósito deste curso, volto a recordar, é fazer com que a nossa vida na comunidade funcione, incorporando-nos neste sistema. Ou seja, estabelecer uma ordem que nos permita conviver em harmonia, paz, alegria e crescer em amor, entrega, confiança em Deus e em nossos irmãos. E o porquê deste curso é porque se a pessoa não faz isto, que acabei de dizer, não se vai conseguir incorporar neste rio pastoral, por muito que ouça ensinamentos ou que se pastoreie a sua vida. É uma decisão, um assunto pessoal. Princípios básicos. Pensei, se eu fosse eu tivesse feito outro slide, outra diapositiva assim. Então, gostaria de falar agora sobre alguns princípios e critérios básicos que nos ajudarão a viver bem em terra de Santa Cruz e avançar mais rapidamente no rio em que estamos entrando. São algo como atitudes que devemos ter, a atitude e a postura que se espera de nós para que a comunidade funcione. A primeira é responsabilidade, são essas três. Responsabilidade pessoal pela tua própria vida, responsabilidade pessoal pela tua vida em comunidade e responsabilidade pessoal pela nossa santidade e salvação. Achei muito engraçado que falava aí pessoal. Pero irmãos e irmãs, na verdade, eu não posso obrigar vocês a viver. Se você não fala o que está vivendo, eu não tenho como saber. E não posso saber se seu coração está aí ou não, se você não abre o coração. É pessoal. E não sei como falar isso em português, mas eu falo, não se vale. Quando você está fazendo um jogo, por exemplo, e faz algo que não é permitido. Como fala, não? Não vale. Ok. Não vale. Depois do tempo falar, na comunidade não fizeram isso para mim. Na comunidade não me ajudaram a fazer isso. Na comunidade. Cara, você é responsável pela sua vida. E estamos aqui como um sistema de apoio. Mas a salvação é pessoal. E a responsabilidade também. Eu já escutei pessoas que falam, eu sou assim porque na comunidade, porque meu pai, porque minha mãe, porque alguém nunca pega a responsabilidade por sua própria vida. Então, responsabilidade pessoal pela tua própria vida. Vamos começar por isso. Esqueci de falar responsabilidade pessoal pela nossa santidade e salvação. Eu não sei se falei. Responsabilidade pessoal pela tua própria vida. Irmão, pusemos as nossas vidas em comum e a partir daí interessa-me tudo aquilo por que passas. Não estou sendo entremetido, como fala? Intrometido. Na verdade, sim. Porque você tem uma aliança comigo. E se algo está acontecendo com você, eu quero saber. Temos uma aliança.
Tem seu jeito, não é que para saber todo o que está fazendo no banheiro, isso é diferente, né? Pero, porque está indo cada 15 minutos, talvez sim, como pastor eu quero saber, precisa ver um médico, alguma coisa, não sei. Então, tudo aquilo por que passas me interessa. Quero que estejas disposto a dividir comigo as tuas tristezas e angústias e a partilhar também as tuas alegrias. Numa palavra, pastoreio. Eu tenho um irmão, quando começamos a falar do horário, foi engraçadíssimo, porque eu pedi para os irmãos escrever o horário, um padrão. E então o irmão colocou café da manhã, 7 da manhã, trabalho tal hora, assim. Então perguntei, e quando horas? Então o cara colocou 7 da manhã, oração pessoal. Então perguntei, você ora comendo? Junto com o café da manhã? E ficou bravo, irmão. Não entendo qual é o propósito de estar conhecendo o que eu faço cada 15 minutos. Na verdade, eu deixei aí um pouquinho descansar o tema, mas qual é o interesse? Eu quero saber se você sabe o que está fazendo, se você é dono do seu tempo, se está administrando bem. Porque, na verdade, todos nós precisamos de ajuda nisso. É uma área pastoral. E vai ser até a morte. E se você conseguir saber o tempo, vai ser melhor cristão, vai sentir mais tranquilidade, vai sentir mais o progresso da sua vida cristã, muita coisa. O horário é uma ferramenta pastoral muito importante para cada um de nós e um apoio que o pastor dá para os seus ovelhas. Eu lembro que é um pouco comum, porque estão entremetidos, intrometido, que se importa. Um pouco essa foi a resposta. Se importa muito, me importa muito. Na verdade, quero saber se você sabe o que faz. Então, contudo, não te poderei conduzir até onde, não poderei conduzir-te onde não queres ir, nem tampouco substituir-te nas decisões que tens de tomar na tua vida, nem aceitar e tomá-las por ti. Tampouco vale. Fala para mim o que eu tenho que fazer. O que você age. E por que acha isso? E quais são as opções eu vou falar. Talvez oremos, mas a decisão é sua. Porque depois as pessoas vão falar, foi você que disse para mim fazer isso. Esta comunidade será sempre formada por homens e mulheres adultas, donos da sua própria vida e a quem Deus respeita muito. E por isso deu-lhes o sagrado dom da liberdade. Será sempre cada um que tem de tomar e assumir a responsabilidade das suas decisões e opções, assumindo também e plenamente as respectivas consequências. Há pessoas no mundo que estão sempre à procura de quem possa responsabilizar de tudo o que lhes sucede. Entre nós não é possível. Tudo o que me falas merece o meu respeito e interessa-me. Podes contar comigo para tudo, exceto tomar as rédeas da tua vida e ser eu a tomar as decisões que só tu deves tomar. Isso chama, assim, um bom cristão, falavam as velhinhas, é bom português, será? Maturidade. Isso é maturidade. Responsabilidade, acho que vem aí, pessoal pela vida em comunidade. O que ficou referido da vossa vida pessoal também se repete para a vossa vida em comunidade. Aquilo que se poderá dar são um conjunto de orientações, nos grupos, no pastoreio, na assembleia. Mas a decisão é tomada e assumida por cada um. A comunidade não pode ser como aqueles comboios em que umas locomotivas têm de puxar por todos os restantes carros, mas sim um conjunto de carros com o seu próprio motor e o seu próprio motorista. Não sei se essa imagem fica clara. Não somos um trem que só tem motor na primeira locomotora. Cada um de nós tem um próprio motor e os demais vamos apoiando. Viajamos todos juntos, pois temos também um mesmo destino, partilhamos uma mesma forma de ver e de sentir. Por outro lado, pode acontecer algum problema e alguém
a alguém e assim podemos emprestar uma bateria ou ajudar a consertar uma avaria. No entanto, o que não podemos ou deveremos fazer é revocar-te, em particular quando não quiseres vir. Às vezes é um pouco difícil e triste, mas se você não quer, não quer. E eu já tive reuniões às vezes com irmãos na comunidade Árvore da Vida, de muitos anos de vida, caras que não estavam assistindo às reuniões, não sei o que. Eu falei, irmão, como podemos ajudar? Você quer estar aqui? Pensa. Não é pecado se você não quer estar, mas se quer estar, tem que estar. Se não quer estar, eu não posso viver a vida por você. Você tem que decidir se quer ou não. Responsabilidade pessoal pela nossa santidade e salvação. Finalmente, precisamos de assumir a responsabilidade pela nossa própria santidade e salvação. Vale a pena entendê-lo bem. Gálatas 6:3-5, de São Paulo. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Ajudem-se. Com a ajuda dos irmãos, podemos cumprir melhor e mais plenamente a lei de Cristo. No entanto, reparem no que diz depois. Se alguém julga ser alguma coisa, quando não é nada, engane-se a si mesmo. Cada um deve julgar as suas ações. E se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros. Pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Aí tem dois ensinos. Uma coisa é, não acredite tanto em você, se precisa ajuda, fale. E não seja orgulhoso. Não, eu não preciso de ajuda. Eu sei o que vou fazer. Eu conheço minha vida, eu tenho um plano já definido. E na comunidade, mesmo que você tenha, é muito bom compartilhar e orar juntos. Mais claro não pode ser. São Paulo disse primeiro, ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades. E isso é o que procuramos fazer. Somos membros de um corpo, apoiamos, nos servimos, em certo sentido, crescemos e santificamos-nos juntos. No entanto, São Paulo chama a atenção. Cada um deve julgar as suas ações, pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Não podemos responsabilizar os outros ou a comunidade pelas nossas faltas ou omissões, pela nossa falta de santidade ou entrega ao Senhor, pelos nossos pecados, ou pelo nosso desinteresse ou resfriamento. Não sabe, já não estou gostando tanto das palestras. É sempre o Eugênio que fala. Cara, escuta a mensagem no mensageiro. Não mates o mensageiro. Não podemos pôr nas mãos da comunidade a responsabilidade do nosso crescimento ou da nossa maneira de viver. Podemos, sim, do jeito que buscamos apoio, mas o desafio é fazer nós mesmos. É interessante o que diz São Paulo. E se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros. Também, porque às vezes as pessoas falam, mas por que comigo fala isso? E não fala para a Daniela. Daniela também. Estou falando com você porque estamos falando sua vida. Daniela tem sua própria vida. Ela vai ver e terá que passar os anos no purgatório, por isso depois a vida dela, mas estamos falando da sua. E temos que cuidar da nossa própria salvação. É possível que possa haver santos na comunidade, mas ninguém é santo pelo simples fato de estar na comunidade. Não é osmoses. Osmoses, como fala? Osmose. Osmose. Sim, carioca. Ou pertencer à comunidade não é sinal nem garantia de santidade. Ninguém deve confiar, mas sim fazer o que diz São Paulo. Cada um deve julgar as suas ações e, se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo. Um dia o Senhor pedirá contas, por exemplo, a um responsável pastoral se ajudou os irmãos a crescer em santidade, mas não lhe pedirá contas dos atos ou omissões dos irmãos. Isto ele pede a cada um. Um responsável pastoral é responsável por pastorear os irmãos e pastoreá-los bem. É responsável por um serviço, não pela vida desse irmão. O pastoreio é um serviço. Tem um irmão que falava, não gosto desse que chamam responsável, assim, nas Palavras Pinto. Ele acha que é melhor chamar servidor pastoral. Que esse é o termo.
o líder pastoral, pero líder também, às vezes as pessoas acham que é muito assim, como, sou líder. Então chamamos responsável pastoral, mesmo que imperfeito. Mas a responsabilidade é pessoal. O pastoreio, eu falei, é um serviço que nos é dado para nos ajudar a viver em santidade, para viver na luz, para viver em unidade com o resto do corpo, para nos chamar à ordem e corrigirmos, para nos formar no caminho cristão, para ver com objetividade as coisas das nossas vidas, que por vezes não as vemos com clareza. No entanto, se a convertemos numa relação de paternalismo ou dependência, em que o nosso bem-estar espiritual depende totalmente e a responsabilidade do nosso responsável pastoral, não a entendemos bem. Em outras palavras, não estamos assumindo a responsabilidade por nossa vida cristã, nem da nossa própria salvação. E aí há uma bênção e uma proteção na salvaguarda, na vida comunitária. Todos temos um responsável pastoral. E se sempre eu falo alguma coisa para Pedro sente que não encaixa alguma coisa, ele pode falar com o meu responsável pastoral, ou com o meu supervisor. Todos temos a possibilidade de, ou falar, como se chama, comigo mesmo, falar, pastor, não sei, não gosto do jeito que você falou comigo, ou não concordo, acho que poder orar. Pero, ao final, já falei, a responsabilidade de cada um. 5, iniciativa. Vejamos agora um segundo princípio, critério para a nossa vida em comunidade. É o princípio que está intimamente ligado ao anterior e que, em certa medida, é consequência da nossa responsabilidade pessoal. E esse princípio chama-se iniciativa. O que pretendemos dizer ao enunciar este princípio é que, normalmente, os membros da comunidade não precisam de estar à espera de receber instruções dos líderes da comunidade para fazerem o que têm que fazer, mas sim tomarem eles próprios todas as iniciativas possíveis. Então, aí com Pedro e eu falamos às vezes, manda mensagem. Não, Pedro, eles já sabem. Não, manda. Não, a gente sabe. Está aí no horário, mandamos, manda de novo. Tá bom, eu falo, tá bom, posso servir. Mas, na verdade, a responsabilidade de saber isso é cada um. Tinha um irmão, lembro que eu pastoreava há muitos anos, e então eu sou intenso, você sabe, um pouquinho. Então eu ia ao seu escritório, eu estava aí, era difícil para mim, tinha que pegar 3 ônibus para estar aí na hora certa, porque eu ia tomar café, no tempo de café com ele, no almoço, pero eu pastorei. E alguma vez não consegui por algo, então eu cancelei, e então o cara falou para mim, você me deve uma sessão pastoral. E tá vendo, vocês sabem que não sou intenso, também sou bravo. Então eu falei, acabou. Ficou bravo. Agora você tem que vir me procurar, porque eu estou servindo você. O interessado do serviço pastoral é você, não é eu. Estou para te servir quando você acha que tem tempo para mim. Tá? Agora em adelante eu não vou pegar mais 3 ônibus, vai ser você que pega os 3 ônibus e vai me procurar. Na hora que consiga. Porque eu também tenho outras responsabilidades na minha vida. Só que estou tentando te ajudar, cara. Você não Ele era seu RP ou você era RP dele? Não, eu era o RP dele. Ele me falava. Eu fazia tudo para estar aí e ele um dia que não consegui, cobrou. Já entendi. Então, espera-se de nós o interesse, a mudança, a incomodidade para poder valorar o serviço que estamos recebendo. Algumas coisas são por demais evidentes. Por exemplo, eu não preciso de estar à espera de instruções de alguém para começar a pôr em prática o ensinamento que recebi. Não preciso de instruções especiais para começar a cumprir com o que me comprometi. Não preciso de instruções para convidar para jantar um irmão que eu quero conhecer melhor. Um grupo não necessita consultar ninguém para organizar um passeio com as respectivas famílias ou ter uma festa em sua casa. Certamente que não preciso que me autorizem para ir visitar doentes, dar de comer aos que têm fome, vestir quem está nu, listar os preços, etc. Não necessito de consultar ninguém para exercer diariamente o meu apostolado. E como leigo, e cheio de espírito cristão aos ambientes e culturas e estruturas em que estou mergulhado, etc, etc.
Isso se espera que seja o que se faça. Não tem que perguntar ao responsável pastoral: você acha que eu tenho que falar de Cristo em tal ambiente? Não, cara, você é cristão. Você espera que faça. Por isso, é muito verdadeiro o princípio de que para fazer o bem não é necessário pedir autorização. E aquele outro de que contra a caridade não há preceitos. Se tenho uma dúvida de fé, consulto com quem me esclareça. Se há algo que não sei ou não entendo, pergunto. Se alguma coisa não me agrada ou com a qual não estou de acordo, digo a quem tem autoridade ou está em posição de resolvê-la, para não cair em fofoca. Esse é um princípio. Se eu vou falar alguma coisa, tenho algo, como se chama na queixa? Queixa. Queixa. Eu falo com quem pode resolvê-la. Se não, é farofa, é fofoca. É farofa. Se eu faço uma música que possa ser para toda a comunidade, entrego ao Ministério de Música. Eu falo com Vanessa, com a Marina. Hoje senti essa inspiração, essa música me ajuda. A iniciativa deverá partir da nossa responsabilidade. E esse é como o tópico da iniciativa. Então, na comunidade não é um lugar onde você está espectador, não fala isso. Só assistindo para olhar. Não, você participe, tem que propor também as coisas. O senso comum diz-me que não devo organizar nada que se vá sobrepor a algo que já exista. Numa palavra, iniciativa na ordem. Tá bom, às vezes há pessoas que são muito assim parecidas comigo também, que são muito intensas e querem fazer e falam: irmão, eu quero ir pregar aqui, quero ir fazer aquilo, quero... Tá bom, vamos mais uma vez ver o horário. Parece loável, mas na verdade está fugindo das suas responsabilidades. Tem que fazer as coisas na hora. Se alguma vez alguém te pedir algo, nunca lhe fales: necessito primeiro pedir autorização ao meu responsável pastoral. Isso só é verdade com a esposa. Não, Sim. Sim. Nunca desse esta resposta. Anota aí, Vitor, anota aí. Nunca desse esta resposta, pois os responsáveis pastorais não dão autorização. Terra Santa Cruz não é uma creche. Sétimo, confiança. Uma guarderia. O terceiro princípio é a confiança. Dificilmente te incorporarás no rio da comunidade se a partir de agora não começas a confiar nos teus irmãos. Talvez que este devesse ser um tema para um ensinamento, pois confiança pode significar infinitas situações. Por exemplo, deves confiar em que os teus irmãos são teus irmãos e que te querem aceitar mesmo que não conheças eles bem. Você tem acesso à minha vida não porque somos amigos, mas porque somos irmãos. Você lembra? Acho que na palestra anterior, uma dessas palestras falamos, aqui somos comunidade não porque temos amizade, não necessariamente, é porque temos aliança. A minha casa é tua. Os teus problemas interessam-me. As tuas alegrias alegram-me. As tuas tristezas desgostam-me. Entre nós não existem diferenças nem de classes, nem de raça, nem de idioma. Graças a Deus. Não me interessa se andas bem vestido ou maltrapilho. Não vou cobiçar os teus dinheiros se acaso tiveres mais do que eu. Não me interessa o que eras antes, mas o que eres agora. Jamais me envergonharia da tua companhia. Sinto muito orgulho em ser teu irmão. Isso do dinheiro eu brinco porque lembro uma vez um irmão que chegou no grupo pastoral e falou: irmão, estou muito contente, quero dar graças a Deus porque acrescentaram o meu salário tanto por cento, é tanto dinheiro. E eu falei: cara, esse é o meu salário completo. Mas eu fiquei muito contente porque é bom para ele. Te levou para passear. Não me levou para Mas ainda assim senti contente, porque na verdade que bom que os irmãos consigam, tem como chama?
conquistas. Sua conquista é minha alegria. É minha alegria. E vai ser sempre. Sempre. E se não é, acho que temos que revisar aí a nossa vida perante Deus. E nos confessar. Acredito que se você me entende, você jamais entrará verdadeiramente na comunidade se primeiro não se sentir mal e começa a agir como se já estivéssemos juntos desde o seio materno. A segunda maneira de confiar é a de pensar sempre, caso não exista um sério motivo para dúvidas, que os teus irmãos te dizem a verdade e que os teus irmãos desejam o melhor para ti. Isso tem a ver também, não só com o desejo de eu confiar um outro, também meu desejo é ser franco e honesto e não mentir. Mas tivermos que ter confiança que as pessoas estão falando a verdade. Quando eu pergunto, e José, por que não chegou cedo? Aconteceu isso. Eu acredito que sim, que não está mentindo. Pensar que ninguém quer te enganar, te seduzir ou se aproveitar de você. É uma caminhada, leva o seu tempo, mas é inevitável para um viver comunitário, ter uma mesma mente e um mesmo coração. Vamos aos poucos, estamos aprendendo. Aqui ninguém é santo. E todos precisam de minha culpa e se arrepender. Pero nos grupos pastorais falamos, irmão, temos dificuldade para isso. Às vezes não falo a verdade, é difícil, vou me confessar, vou aprender. No mundo somos muitas vezes levados a desconfiar de todos. E há razões, às vezes nas próprias vidas de nós, que alguma coisa aconteceu, alguém nos machucou, foi difícil para nós. Confiar é um aprendizado, nem sempre é fácil, porque temos razões para não fazer isso, porque alguém fez algo conosco. Mas na comunidade é diferente. Muitas vezes no mundo, então, vamos ser levados a desconfiar de outros. Na comunidade devemos confiar em todos, mesmo que se nos afigure o contrário. Se o teu responsável pastoral, o teu coordenador te pede, ou diz algo que não compreendas, ou não vês claramente, pede-lhe que te esclareça. E tampouco tem que fechar a boca sempre, não. Pergunta. Não, mas não penses mal de ele. Se o teu irmão faz algo indevidamente contra ti, corrige-o. Ele aceitará a tua correção e te pedirá desculpas. Eu tenho aí sempre o exemplo do Vitor, que alguma vez, como já falei que sou meio bravo e assim, falei alguma coisa e ele respondeu alguma coisa e me fez ver que estava fazendo mal. E agradeci e pedi perdão. É o que tem que fazer. O Senhor está dando uma bênção especial à nossa comunidade com relações muito sãs e límpidas. Isso não significa que não haja perigo. Vimos no mundo e a muitos de nós tem levado muito tempo a tirar as nossas aderências. Aqui se pode recordar aquilo de que Deus num só dia tirou os israelitas do Egito, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito dos corações dos israelitas. Então, a vida é para seguir lutando. Entre nós, as relações se curam e as falhas se corrigem e as pessoas estão protegidas de muitas maneiras contra qualquer forma de abuso. Por isso podemos dizer, confia nos teus irmãos. Ninguém mergulha num rio que está cheio de crocodilos. E para concluir, irmãos, temos apresentado a vocês o nosso sistema de apoio. Julgamos que é algo maravilhoso e uma bênção de Deus que pode ser-nos muito útil ao iniciarmos nesta fase das nossas vidas. No entanto, é somente uma ajuda. Jamais pode substituir a tua própria decisão e interesse. Por isso, te convidamos a mergulhar neste rio com confiança, com responsabilidade e com iniciativa. Se você assim o faz, a sua vida em comunidade será muito mais gozosa e produtiva. Você vai se ver crescer e avançar rapidamente. Não sabemos até onde você vai chegar, somente sabemos que nem o que olho viu, nem o que ouvido viu, não podemos sequer imaginar o que Deus tem reservado para os que o amam. Amém. Amém, 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 amém.